Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: homem mata ao menos 5 pessoas em ataque à escola infantil no oeste de Santa Catarina. O agressor teria usado facão, segundo a Polícia Militar. 3 das vítimas são crianças. O estado de São Paulo: Pazuello alega suspeita de Covid e avisa que não vai comparecer à comissão no Senado. O ex-ministro da Saúde havia sido convocado para prestar depoimento nesta quarta-feira. O general afirma que teve contato com militares infectados. E agora, valor econômico: o investidor estrangeiro entra com 7 bilhões de reais na Bolsa Brasileira no mês de abril. Essa é a diferença entre compras e vendas de ações já listadas na B3. O saldo das aplicações de investidores institucionais e pessoas físicas, por outro lado, ficou negativo. E por fim, o Globo: Bruno Covas recebe alta de UTI, mas continua internado em hospital. Licenciado do cargo para tratar câncer, prefeito de São Paulo está no Sírio-Libanês desde domingo, após apresentar um sangramento no estômago. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prometeu uma investigação a fundo sobre o acidente no metrô da capital da Cidade do México. Um viaduto desabou quando o metrô passava, deixando muitos mortos e feridos. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato da tragédia na Cidade do México. Um viaduto desabou quando o metrô passava, deixando muitos mortos e feridos. O presidente Andrés Manuel López Obrador se solidarizou com as vítimas e prometeu punição aos responsáveis pelo acidente. Haverá uma investigação a fundo, sem considerações de qualquer tipo, buscando conhecer a verdade. Quando esclarecermos o que ocorreu com evidências, podemos estabelecer quem é responsável por isso. Obrador explicou que o inquérito está nas mãos das Procuradorias Federal e da Cidade do México, que receberão o apoio de especialistas internacionais independentes. A prefeita da capital mexicana, Cláudia Sheinbaum, confirmou o balanço de 23 mortos e disse que 79 pessoas estão hospitalizadas. Durante a madrugada, a prefeitura afirmou que a tragédia aconteceu quando uma viga do viaduto partiu na altura da Estação Olivos. Este é o segundo acidente no metrô mexicano este ano. Em janeiro, um incidente nas instalações de controle deixou 1 morto e 29 pessoas intoxicadas. Com o isolamento social causado pela pandemia de coronavírus, milhões de pessoas em todo o mundo começaram a trabalhar em casa. Agora, uma pesquisa mostra que o formato agradou a muitos trabalhadores que gostariam de manter o chamado home office. O levantamento foi encomendado pelo Actínio, o Observatório de Qualidade de Vida no Trabalho, criado em 2005 pela indústria francesa de móveis. A pesquisa foi realizada em 5 grandes cidades ou grupo de cidades: Grande Paris, Grande Londres, Amsterdã, Roterdã, Haia, São Francisco, Seattle e Singapura. Entre janeiro e fevereiro, cerca de 3 mil empregados e autônomos, representantes de diferentes setores, faixas etárias e portes de empresas foram entrevistados. Deste número, 85% afirmaram que trabalhar em casa vai se tornar uma parte cada vez mais importante de sua vida profissional no futuro, independentemente de terem experiência anterior, e que o ideal seria 2 ou 3 dias por semana. Cerca de 24% deles gostariam de trabalhar em tempo integral a partir de casa. Os principais obstáculos ao teletrabalho, além das tarefas que não se adaptam, para 26% é o empregador que não apoia, segundo 29% dos entrevistados. Já 22% não querem teletrabalho devido à interferência da vida profissional na esfera privada. A maioria dos entrevistados admite que acha difícil conciliar trabalho e vida privada, ou que não tem o equipamento ou espaço certo em casa.
Na China, milhões de turistas lotaram os principais pontos turísticos do país durante o feriado de 5 dias, que começou no dia 1º de maio. Uma imagem que mostra que o medo da Covid-19 já é uma memória distante. Os chineses comemoram o Dia do Trabalho durante vários dias. Neste ano, com a pandemia sob controle, milhões de pessoas aproveitaram o feriado de 5 dias para se aglomerar nos principais pontos turísticos do país. Em meados de 2020, a China conseguiu controlar a circulação do vírus depois de decretar confinamentos estritos e fechamentos de fronteiras. Nesta terça-feira, apenas 17 infecções foram registradas entre viajantes que vieram do exterior e ficaram de quarentena. No início da pandemia, eu estava um pouco em pânico, mas conforme o tempo foi passando e foi ficando sob controle, me senti mais confiante. As ruas de Pequim, Xangai e Wuhan ficaram lotadas de visitantes, muitos deles sem máscaras. A economia do país asiático registrou um crescimento interno de 18,3% no primeiro trimestre deste ano e a vida voltou quase ao normal. Moradores da China não podem viajar para o exterior devido aos voos limitados e à quarentena obrigatória para aqueles que retornam ao país. Acho que os moradores se sentiram muito sortudos. Se estivéssemos no exterior, não poderíamos sair de férias quando quiséssemos e não poderíamos ter voltado para a escola. Em primeiro lugar, não nos sentiríamos livres e também seria bastante perigoso. A plataforma de reserva de viagens Ctrip estimou que 200 milhões de pessoas iriam viajar durante o feriado de 5 dias e as reservas de hotel aumentaram 40% em relação a maio de 2019, antes da pandemia. O governo chinês permanece cauteloso, pedindo às autoridades e gerentes de turismo que limitem o número de visitantes e identifiquem os turistas antes de entrar nos locais de atração. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.